É importante reconhecer que existem manifestações extremas de inconsciência e que, em alguns casos, a defesa é necessária. No entanto, é fundamental abordar essa defesa da maneira correta. Podemos lembrar de situações passadas, como o 11 de setembro, em que a reação não foi a mais sábia. Na verdade, essa reação exagerada do ego, na ausência completa de sabedoria e percepção, piorou ainda mais a situação. Não foi uma defesa adequada, mas sim uma reação descontrolada. É importante compreender que o inconsciente que observamos se manifestar em partes do mundo está conectado à inconsciência da reação ao 11 de setembro. Essa inconsciência não se limita a uma área específica da cultura humana ou a uma religião. Ela se manifesta de formas diferentes, até mesmo em lugares que parecem mais conscientes. Políticos e líderes também podem ser extremamente inconscientes em momentos de crise, abrindo as portas para mais problemas. Portanto, enfrentar o corpo de dor coletivo requer uma abordagem de maior consciência e sabedoria. E ampliou a inconsciência latente que estava lá em milhões de outros seres humanos, ou centenas de milhares de outros seres humanos. Então, tudo está conectado. A defesa pode ser necessária às vezes, se for feita com sabedoria e se não for reativa. Mas uma resposta à situação. A sabedoria é um requisito absoluto para tomar as decisões corretas, mas, infelizmente, é difícil de encontrar nos círculos políticos. Parece que, conforme as pessoas entram na política, elas podem até ter entrado com sabedoria, mas então isso as oprime e parece muito difícil ficar consciente quando você está no sistema político. No entanto, há pessoas aqui e ali que perceberam a importância. Eu conheci um congressista de Washington que está profundamente interessado em atenção plena, meditação e espiritualidade. E aqui e ali, há pessoas que percebem a importância da sabedoria. Portanto, qualquer decisão que alguém tome sobre como se defender, a sabedoria é necessária para garantir que o que quer que você faça não piore as coisas. Diante de extrema inconsciência, você pode precisar se defender, certamente. Outra observação mais geral sobre esses eventos é que isso é apenas um exemplo de humanos criando algo que parece bastante insano. Parece que o que eles estão fazendo, como um atentado suicida e qualquer ação semelhante, parece bastante insano. Mas é assim que é possível para os humanos se comportarem dessa maneira. Isso não é exclusivo de um lugar específico. Voltando para a Europa, na primeira parte do século XX, toda a primeira metade do século XX foi um pesadelo, com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Você sabe, é infinitamente pior do que o que está acontecendo agora com os terroristas. É simplesmente inimaginável e horrível. E assim, em cada período de tempo, a inconsciência embutida no coletivo humano se manifestará através de certos grupos de pessoas. Se você fechar uma porta, outra se abrirá e a manifestação ocorrerá em outro lugar. Da mesma forma, a necessidade de um inimigo também se manifesta. A Guerra Fria chegou ao fim e dissemos: "Ah, que maravilha! Não há mais inimigo." Mas não se passaram muitos anos e rapidamente outro grande inimigo surgiu em outro lugar e agora precisamos combatê-lo. Me lembro de um filme engraçado sobre isso.
uma comédia sobre um presidente americano fictício que provavelmente não será reeleito nas próximas eleições. Ele diz: precisamos do inimigo, a voz do tribunal. Isso foi feito antes de todos os eventos terroristas acontecerem. Mas quando a Guerra Fria chegou ao fim, o presidente disse: ok, precisamos de um inimigo. E eles pensaram: quem pode ser nosso inimigo? Porque se um país tem um inimigo, todos se unirão atrás do líder. E eles pensaram e pensaram, e então disseram: ok, entendemos, o Canadá. E assim o resto do filme é engraçado, mostrando como a mídia manipula o público para convencer as pessoas de que o Canadá é o grande inimigo, o inimigo mais improvável dos Estados Unidos, exceto talvez a Suíça ou a Dinamarca. Mas o Canadá está bem ao lado, então por que não o Canadá? Ah, sim. Existe um filme chamado Canadian Bacon. Esse é o título do filme. Agora, voltando para as atrocidades que são perpetradas de maneiras diferentes em diferentes períodos de tempo, certamente é o caso de que precisamos reconhecer que isso é insano. É uma forma de insanidade coletiva, uma psicose. Podemos chamá-la de mal, mas eu preferiria dizer que é apenas insanidade, pois não parece ter um propósito real. Mas eles não conseguem nada com isso, então é insanidade. Agora, se subirmos para um nível mais elevado e apresentarmos uma perspectiva mais ampla, veremos que toda a consciência da humanidade está envolvida em um processo evolutivo. Esse processo evolutivo, se olharmos para a humanidade como um todo, a consciência da humanidade como sendo uma única entidade, sendo apenas um aspecto da consciência universal, então essa consciência, a humanidade e cada ser humano faz parte dessa consciência única da humanidade, que por sua vez faz parte da consciência universal. E nessa consciência, esse conteúdo da humanidade está envolvido em um processo de despertar. E você pode perceber isso em sua própria vida, assim como eu percebo na minha própria vida, que o processo de despertar, por um bom tempo, envolve um sofrimento intenso. Portanto, você sabe por sua experiência pessoal, e eu sei pela minha, que o processo de despertar está ligado a um intenso sofrimento. Assim, a humanidade como um todo também está passando por um sofrimento intenso, pois todos nós estamos passando pelo processo de despertar. Esse sofrimento faz parte do processo de despertar, tanto em nível individual quanto coletivo. É como se a dor e o sofrimento fossem catalisadores para o despertar, para nos ajudar a sair da inconsciência e nos mover em direção a um estado de maior consciência. Portanto, embora possamos testemunhar atrocidades e insanidades no mundo, é importante reconhecer que isso faz parte de um processo maior de evolução da consciência. À medida que a humanidade desperta, há uma oportunidade de transformação e crescimento para todos nós. É um caminho desafiador, mas também cheio de potencial para a expansão da consciência e a criação de um mundo mais iluminado.